os conhecedores da lei. Então, dentro desse campo de visão e de sabedoria que Jesus, na ocasião ali, tendo com esse grupo de pessoas, ele falava uma mensagem que pegava todos eles. Todos eles se sentiam com aquela mensagem. A mensagem vinha para cada um deles. Podia ser um rico, podia ser um pobre, podia ser um doutor da lei e podia ser um iletrado que não conhecia a lei. Podia ser um séquito e podia ser um que estava passando por ali e não era judeu. Então a palavra pegava todos e todos eles filtravam de acordo com o seu entendimento, com a percepção que eles queriam, imaginavam para eles. E alguns entendiam. E outros ficavam contra a mensagem porque se achavam ofendidos pela mensagem que era muito direta. Porque Jesus, ele sempre foi direto. Embora falando por parábolas, que dá um sentido de uma imaginação, de uma criação, de uma arquetipia, que é uma construção em cima de um texto, para chegar mais perto das pessoas, para não dizer fulano, tu ciclano, ele falava num todo. Às vezes ele chegava para a pessoa e falava diretamente no rosto dela. Não cortava a volta. Chegava e falava diretamente. Chegava e acolhia aquela pessoa, levantava aquele ente, curava aquele outro leproso, dava visão ao cego, tirava a ruptura dos ouvidos que estavam com problemas de audição, tirava, desobstruía a audição, eles estavam mortos. Falava para os fariseus que tinham somente aparência e não transmitia nada de bem para as outras pessoas e muito menos para ele, que é vida e que naquele momento era vida e sempre foi luz, sempre foi paz. Havia um contraste de pensamentos e fatos acontecendo. Aí nós temos aqui uma mensagem que fala como se fosse um senhor de uma casa que era dono de uma terra e que tinha plantação de vinha, parreiras de uva, um parreiral. E ele está na época do trabalho, da colheita. E tratou com eles para trabalharem, pegou um grupo ali e tratou com eles um salário, de um dia de serviço, um denário. Era o preço de um serviço, de um dia de serviço, de um turno. E todos eles foram trabalhar por aquilo que foi ajustado. Passando lá pela hora terceira, na praça, viu outros e chamou eles para trabalhar. E disse: serei justo com vocês. Depois, na hora sexta, na hora nona, na hora 10ª, a mesma coisa. Vou ser justo com vocês. Então nós vemos aí grupo de pessoas, indivíduos que vão trabalhar em horários diferentes, sendo que os primeiros receberam a oferta daquilo que era justo, que era um salário de um dia. Os outros receberam a palavra justiça. Não disseram, não receberam a mensagem: ó, tu vai ganhar tanto pelo horário, eu serei justo contigo. Então, o que acontece no sentido espiritual, trazendo para um grupo de pessoas que estavam desclassificados dentro de uma lei mosaica, e aqueles que estavam dentro da lei, aqueles que estavam dentro da lei se auto-justificavam por aquilo que faziam, dizendo: aquilo que já está para mim é certo, porque eu estou cumprindo um rito. Nos dias de hoje, muitas pessoas se achando dentro de uma categoria, dentro porque cumpre algumas metas, porque está correspondendo a um seminário, que está dia após dia cumprindo uma determinada ordenança de uma liderança, e a liderança correspondendo ao seu superior. Ele está se auto-justificando, talvez alguns em seus pensamentos, que já está certo aquilo que o Senhor disse, que haverá uma coroa de glória.
E os da lei mosaica, eles, pelo cumprimento da lei, eles tinham a iminência de já ter ganho. Já estamos cumprindo, para nós é válido e é certo que nós vamos receber. E quando eles olhavam aqueles que não eram judeus e que não cumpriam o que eles faziam, são esses que são os desclassificados, que estão esperando ser chamados. Porque aquele que chama, quando se ouve a voz do chamado para receber alguma coisa, ele já recebeu a voz do chamado. Isso já é a recompensa dele, porque ele ouviu a voz do chamado. Então, o que vier depois, tudo vai ser lucro. Eu serei justo contigo. Então, se dispôs para o trabalho, se dispôs a fazer, entrar na vinha, e no final dela, sendo somente 1 hora de trabalho, receber a mesma quantia do que aquele que trabalhou todo o turno. Só que aquele que trabalhou todo o turno, achando que quando ele começa pelos últimos, que chegaram por último, receber primeiro, para depois chegar nos primeiros que foram chamados para receberem por último, aqueles que olhavam, aqueles que chegaram por último recebendo um salário de um dia, que era um denário, imaginavam que ia receber 12 vezes mais do que aquele que ia receber. Porque ele pagou um de salário para aquele que chegou por último. Eu que cheguei primeiro, estou desde o primeiro horário da manhã até agora, então vou receber 12 vezes mais. E quando chegou na vez deles, eles receberam o mesmo tanto que aquele que chegou por último. E eles ficaram inconformados.